Eu preciso interromper um momento ou outro da minha fala para permitir que as pessoas entrem aqui. Mas é algo muito breve. A gente tem, acho que agora, umas 26 pessoas, né? Vamos esperar que as outras cheguem no decorrer da aula. Mas, começando oficialmente aqui, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Hoje é 7 de janeiro de 2021. Esse é nosso primeiro encontro do curso Cinema Pernambucano do Silencioso a Bacurau. Esse curso acontece pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, Pernambuco, com a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e o Governo Federal. Tá? Eu quero logo dizer que eu me sinto muito privilegiado com esse projeto, né, por poder compartilhar um tanto de conhecimento que eu acumulei ao longo da minha trajetória profissional, né, sobre cinema que é feito aqui em Pernambuco. Eu acho que é importante eu me apresentar aqui para algumas pessoas que provavelmente não me conhecem. Tenho muitos queridos conhecidos aqui, mas uma pergunta, todos estão enxergando aí o slide? Não, as imagens? Sim, né? Uma outra informação, gente. Eu pedi para que vocês desligassem a câmera e o áudio entrando aqui nesse ambiente, porque quando tem um volume muito grande de pessoas, né, e o áudio e o vídeo está ligado, a transmissão pode sofrer problemas, né? Mas a gente vai ter tempo para interagir, ok? Então, como eu estava falando, eu acho que é bacana eu me apresentar aqui rapidamente para algumas pessoas que não me conhecem, né? A minha formação é em jornalismo. Eu também fiz um mestrado em comunicação, cuja dissertação virou um livro chamado Cinema Brasileiro nos Jornais. Nesse livro eu faço uma análise do comportamento da crítica de cinema durante o período que foi chamado de retomada do cinema brasileiro, ali entre Carlota Joaquina e Cidade de Deus. Né? Como jornalista, eu comecei profissionalmente em 1997, sempre atuando como repórter de cultura, crítico de cinema, né? Eu comecei no Jornal do Comércio e depois eu fui em 2004 para a Folha de Pernambuco, né? E na Folha eu fiquei até 2016. Nesse mesmo período eu também tinha uma segunda ocupação. No ano de 1998, eu comecei a trabalhar ao lado do Kleber Mendonça Filho, no cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma instituição federal muito importante, sediada aqui no Recife. Né? E junto com o Kleber, a gente era responsável pela coordenação e curadoria daquele espaço lá, daquele cinema, que é um espaço que eu posso afirmar, assim, sem nenhum pudor, que se tornou um ponto de confluência e estímulo, né, para os novos talentos que surgiram em Pernambuco nos últimos 20 anos. Eu pedi para ser desligado da fundação em janeiro de 2017, e no mês seguinte eu passei a coordenar um bacharelado em cinema numa universidade privada aqui na cidade de Olinda, que se chama Uniaeso, onde eu estou até o momento, né? Essa, essa pequena trajetória que eu estou contando aqui, né, tendo atuado por 2 décadas como repórter de cinema em 2 jornais, viajado para muitos festivais no país e fazendo a curadoria de uma sala de cinema no Recife, essa experiência me colocou numa posição, eu acho, muito privilegiada, na verdade, em que eu não apenas testemunhava as transformações, né, que ocorriam no audiovisual aqui em Pernambuco, como também investigava e reportava sobre esses acontecimentos, né? E, enfim, por esses e outros motivos, eu me senti muito estimulado em oferecer esse curso, né, compartilhar com vocês aqui essa experiência e as coisas que eu estudei a respeito do cinema pernambucano, né? Enfim, eu acho que também é importante falar aqui algumas palavras sobre esse grupo que eu consegui reunir, que eu consegui formar a partir desse curso, porque é um elenco de talentos bastante interessante aqui. Vou falar rapidamente para vocês algumas das pessoas notórias, conhecidas do campo do audiovisual brasileiro que estão aqui
e pernambucano que estão aqui nesse ambiente. Além dos 40 nomes, está chegando aqui a Bárbara e o Danilo. Além dos 40 nomes que foram selecionados, a gente tem mais duas pessoas convidadas aqui, né? A primeira presença que eu preciso registrar é a de Celso Marconi. Celso soube do curso e me pediu para acompanhar as aulas, o que me deixou muito lisonjeado, feliz. Eu vou explicar por quê. Para quem não conhece Celso Marconi, Celso, ele começou a atuar como um homem da cultura no Recife nos anos 50, na década de 1950. E para além de jornalista e crítico de cinema, de arte, né, que ele Celso foi um curador cinematográfico que formou gerações de cinéfilos aqui no Recife. Além de ser ele próprio um dos pilares que deu a dimensão que o movimento Super 8, aqui em Pernambuco, nos anos 70, ganhou. Sendo o próprio Celso um realizador inquieto também, particularmente ali na década de 70 e 80. Então o Celso hoje ele tem apenas 90 anos de idade e é um não menos inquieto. Celso é um intelectual de primeira linha, né? E sendo ele não apenas uma testemunha assim, de grande parte da história do cinema em Pernambuco, mas também um agente dessa história, a presença de Celso aqui com a gente é uma honra para cada um de nós, eu posso dizer isso tranquilamente. Então, Celso, obrigado por você estar aqui. Esse curso é mais seu do que meu. Gente, Celso dava curso sobre história do cinema brasileiro já na década de 50. Vocês conseguem dimensionar isso? A outra pessoa convidada, vamos dizer assim, é a Ana, minha companheira de vida, que também queria estar presente aqui nas aulas. E no final das contas, a Ana vai me ajudar dando assistência por aqui. Bom, como eu disse, tem incríveis profissionais de cinema que eu já admiro há muitos anos, o que me deixou muito contente também pelo interesse para estar aqui nesse encontro, né, nesses encontros que a gente vai ter. E um primeiro nome que eu falo é o da Cristina Amaral. É uma montadora competentíssima, muito querida também, que já trabalhou com gigantes, assim, como Andrea Tonati, Carlos Rachembar, Edgar Navarro, e por aí vai, só para citar, né, três fundamentais assim na história do cinema brasileiro. A gente tem o Chiquinho também, Francisco César Filho, né, esse cara incrível, produtor, realizador, curador, personagem incontornável. Aí nos últimos, sei lá, Chiquinho está há mais de 30 anos na história, fazendo história na área de cinema em São Paulo. A Maria Clara Escobar, né, não sei se ela já está aqui nesse ambiente, nessa aula agora, mas também uma realizadora de São Paulo, documentarista, dona de alguns filmes que eu tive o privilégio de ver nascer e até virei fã, né, como Os Dias com Ele, um documentário incrível que eu recomendo. E a gente tem, daqui do Recife, um nome absolutamente fundamental também, na nossa história mais recente, contemporânea, do cinema pernambucano, que é o Daniel Bandeira. Entre tantos trabalhos que o Daniel tocou, e a gente vai falar muito disso mais na frente, né, nas aulas futuras, Daniel dirigiu o longa-metragem Amigos de Risco, em 2007. O Amigos de Risco virou um ponto de inflexão enorme, assim, na recente história do cinema pernambucano, né, inspirando muita gente jovem no estado a fazer cinema, né. Com esse filme, inclusive, Bandeira foi para a competição oficial do Festival de Brasília, e eu acho que Daniel tinha, sei lá, 27, 28 anos, muito jovem. Aí nessa competição lá do Festival de Brasília, que é um dos mais prestigiosos, talvez o mais prestigioso do Brasil, Daniel Bandeira, com 27, 28 anos, concorreu com Cleópatra, do Júlio Bressani, com Falsa Loura, do Carlão, né? Carlão, inclusive, elogiou muito Amigos de Risco, né? E, a propósito, Falsa Loura foi montado por Cristina Amaral, também está aqui. Bom, outro realizador presente, esse é um animador de mão cheia, que é o Marco Buttini, que também não sei se ele já entrou aqui, mas o Marcos, ele também é professor,
e autor de um livro importante chamado História do Cinema de Animação em Pernambuco, né? Então, isso vai contribuir muito para essas aulas que a gente vai tocar aqui. Daniel está dizendo que ainda tinha cabelo em 2007. Temos também na turma, assim, 3 críticos de cinema queridos, né, que atuam também com curadoria. A Mônica Canitz, lá de Porto Alegre, a Camila Vieira, de Fortaleza, que não sei se já entrou aqui, e João Paulo Barreto, de Salvador, né? 3 figuras, 3 operários da crítica de cinema e da curadoria e do pensamento crítico no Brasil. A gente tem 2 colegas da Universidade onde eu leciono, que é o Danilo Lúcio e o Ricardo Bicudo, e temos também algumas ex-alunas minhas de uma especialização que eu trabalhei na Universidade Católica de Pernambuco, né? Tem gente do campo acadêmico, tem muita gente jovem que tá para começar a graduação em cinema, tem gente que já fez faculdade de cinema, tem mestre, tem doutores, tem pós-doutores, residindo, atuando no Brasil e fora do Brasil, né? Inclusive, eu preciso ter cuidado com essa minha aula aqui, porque tem gente na Europa, tem gente nos Estados Unidos. Na Europa, muitas horas adiantado, então é fácil deles dormirem se a aula não for legal. Enfim. Bom, de partida, gente, eu diria que eu acho extraordinário a gente estarmos, né, todos reunidos aqui. É um elenco que eu vejo como muito privilegiado, que me deixa bem entusiasmado para as conversas que a gente vai ter aqui. Ao mesmo tempo, é um grupo muito heterogêneo. São pessoas com interesses que são muito particularizados, né, no que o curso pode oferecer, o que torna esse meu desafio aqui maior, né? Mas vamos nessa. Eu prometo que eu vou me esforçar para corresponder à expectativa de todo mundo, né? E eu acho que vai ser bacana. Bom, o que veremos, né? O que é que... Olha aí, na Geórgia são 2 horas a menos, né? Tá na vantagem. O que é que a gente vai ver, né? Vocês, lógico, já sacaram lá, né, no anúncio do curso, né? A gente tem 12 encontros, né? Hoje a gente faz um bate-papo inicial sobre um possível conceito para cinema pernambucano, né? E a gente fala também dos primeiros filmes realizados aqui no estado de Pernambuco. No próximo encontro, tá chegando gente aqui. No próximo encontro, semana que vem, a gente fala do ciclo do Recife, mais propriamente, mais particularmente das produções de enredo, né? Das produções de ficção feitas no período silencioso aqui no Recife. Depois a gente vai falar do impacto, né, da chegada do cinema sonoro, ali nos anos 1930 para 31, aqui no Recife. Fala também de um filme fundamental, que é o Coelho Sai, do Newton Paiva, né, feito junto com Firmo Neto, uma figura que virou nome de lei aqui para incentivo de audiovisual aqui no Recife, em Pernambuco. No quarto encontro, a gente fala sobre também o impacto do Alberto Cavalcante no Recife, vindo filmar, realizar O Canto do Mar. No dia 4 de fevereiro, a gente fala de uma produção muito interessante e importante, né, para aquele momento, que foi a realização de documentários sociais, muito estimulado pelo Instituto de Pesquisa Joaquim Nabuco, que hoje é a Fundação Joaquim Nabuco, né, e essa produção também que acabou entrando nos anos 60 e influenciou, inclusive, o cinema novo, né. Aí a gente, no sexto encontro, falamos do movimento Super 8, e aí o Celso aliás, o Celso, gente, o Celso Marconi é personagem a partir da terceira aula aqui, né? Aliás, desculpa, Celso, a partir da quarta aula, né? O Celso viu o Canto do Mar no São Luís. É incrível isso, gente. Mas vamos lá. No sétimo encontro, chegamos nos anos 80 e a gente vai conhecer um elenco de realizadores, né, entusiastas pelo cinema, muito jovens, estudando na Universidade Federal de Pernambuco, né, e aí eles se mostram como um oxigênio, um respiro
uma renovação para o que viria a ser o cinema pernambucano nos anos 90 com muita força, né? No oitavo encontro, a gente fala daquele período, daquele momento que eu já falei aqui, que eu comentei aqui, que é a retomada do cinema brasileiro, né? E o baile, e especificamente do baile perfumado, naquele contexto, né? O baile perfumado foi um divisor de águas, para antes e para depois do cinema pernambucano que a gente conhece, né? Do cinema pernambucano que é feito hoje. Bom, no encontro 9, a gente vai a 1995 a 2005, a gente vai falar dessa década em que essa geração que começou a se formar ali nos anos 80 e começou a ganhar fôlego nos anos 90, como ela se sedimenta, né, e como ela vira como ela se torna, como essa turma se torna uma referência no país inteiro e fora do país, né? Essa década de 95 a 2005 é um período em que os nomes começam a ficar conhecidos internacionalmente, né? E a ser bastante respeitado por todas as perspectivas críticas assim no país inteiro. No encontro 10, a gente vai falar de dois coletivos que chacoalharam aqui o cenário audiovisual em Pernambuco, a Símio Filmes e a Trincheira, sendo um dos fundadores da Símio o Daniel Bandeira, que está aqui com a gente, né? Vai ser ótimo falar desse período com o Daniel presente, vai ser uma diversão. Quer dizer, eu espero. Butini, boa noite. E no encontro 8, a gente pontua alguns nomes fundamentais, né, incontornáveis, né, que fizeram e fazem muito bom cinema aqui em Pernambuco e que a gente não deve, aliás, a gente não tem como encaixá-los, né, dentro de um pacote. Inclusive, isso de encaixar dentro de um pacote é o primeiro assunto que a gente vai falar aqui na aula propriamente, né? E a gente vai falar enfim, de Renata Pinheiro, de Léo Sete, de, de Falcão, né, enfim, de Marcos Butini e tanta gente Daniel Aragão, e por aí vai, né? Bom, o último encontro, logicamente, é sobre a produção mais recente e alguns nomes, o sucesso internacional, né? E aí o Kleber Mendonça é essa figura primeira nesse campo, né? O Kleber ganhou uma projeção internacional que eu posso dizer que nenhum outro realizador ganhou, nenhum outro realizador pernambucano ganhou ao longo de toda a história do cinema pernambucano, né? Então, o sucesso internacional e não apenas o sucesso de Kleber, né? E a novíssima geração que é a galerinha que está fazendo cinema hoje, né? De forma muito autônoma e principalmente do ponto de vista estético, né? De forma muito livre e criativa, e provocadora, certo? Isso é um resumo do nosso curso, então. Como veremos, né, tudo isso? Bom, gente, os encontros quintas-feiras, 19h30, né, e até 25 de março. As aulas, elas estão sendo gravadas e eu vou disponibilizá-las para vocês já no dia seguinte, se alguém quiser rever ou se alguém tiver perdido a aula, né? Agora, eu criei uma pasta na nuvem, né, enfim, do Google, com artigos que eu vou depositar toda semana, artigos, trechos de livros, imagens, filmes, enfim. E também criei uma playlist, né, com algumas obras no canal do YouTube, do canal do meu site no YouTube. Eu vou compartilhar com vocês, né, e a cada semana eu vou alimentar essa playlist para, enfim, vocês terem um elenco aí, uma relação de obras que eu acho que contribuem para aquilo que a gente vai falar aqui nos encontros, tá? Tem uma questão aqui, gente. Eu entendi que eu não posso compartilhar o conteúdo da nuvem, né, desse material que eu estou colocando na nuvem,
com pessoas que não têm uma conta de e-mail do Gmail, né? Então, eu acho que das 40 pessoas, né, que foram selecionadas, eu acho que tem um grupo de 10 pessoas que me informaram e-mail que não eram do Gmail, né? Então, se vocês têm alguma conta de Gmail, por favor, me passem, né? E aí vocês vão poder ter acesso a esse espaço, a esse conteúdo que eu estou arquivando aí na nuvem, tá bom? Da mesma forma, eu criei um ambiente de interação, né, no Google Classroom, né, e esse acesso também só vai ser possível, infelizmente, para quem tem um Gmail, uma conta no Gmail. Tá? Durante as aulas, eu acho que uma possibilidade interessante é a gente, né, enfim, apresentar a aula, né, e a cada 20 minutos, mais ou menos, ou mais ou menos, eu dou uma parada para a gente colocar as questões de vocês aqui e a gente fazer perguntas e respostas, enfim, e observações de vocês para enriquecer as aulas, tá? As correspondências vocês enviam para esse endereço de e-mail aí, o ljoaquim@cinemaescrito.com. Ok? Tudo bem até aí, gente? Estou falando muito, eu sei. Quem quiser abrir a câmera, quem quiser ligar o microfone, acho que já pode falar alguma coisinha aí. Ou eu posso seguir. Bom, vamos lá então. Já tem aqui, acho que 32 pessoas. Vamos. Ah, bom, as referências, né? Para essa aula de hoje, gente, eu estou trabalhando com 3 livros, na verdade 4 livros e um artigo, certo? Esse livro aqui é o livro do professor. Tá bom, Daniela. Depois, por favor, me envia lá por e-mail, tá? E o Alex também. Bom, eu estou trabalhando com esses. São 4 livros, eu coloquei 3 aí, um artigo, né? Mas o livro mais recente é esse daqui. Esse aqui é o primeiro volume do Nova História do Cinema Brasileiro. É o primeiro volume, né, que foi organizado pelo Fernão Ramos e a Sheila Schwarzman. Foi lançado em 2018. É um trabalho incrível, né? E aí eu uso um trecho, eu não uso o artigo inteiro, eu uso um trecho do artigo O Cinema em Pernambuco, 1900 a 1930, da Luciana Corrêa de Araújo. Meu Deus, eu não coloquei o nome dela aqui. Luciana Corrêa de Araújo, na minha opinião, é uma das pesquisadoras mais competentes e sérias e extremamente qualificada, né, nas pesquisas que ela faz sobre, enfim, o cinema pernambucano, particularmente dos anos 50 para trás, né, e principalmente ali no cinema silencioso. Esse livro, eu recomendo em todos os sentidos, porque esse livro é uma tentativa, eu acho que muito bem sucedida, de quebrar com uma tendência historiográfica de registro do cinema brasileiro por períodos, por ciclos, por colégios, por escolas, por grupos, por ciclos, né? Enfim, quem estuda história, eu lembro que tem um professor de história aqui também no grupo, sabe que a história não funciona em blocos, né? As coisas são, interagem, as coisas são orgânicas, os acontecimentos, e esse livro, ele tenta exatamente desconstruir esse quadradinho em que a gente aprendeu, em que a gente entrou e aprendeu sobre a história do cinema brasileiro, por ciclos, por estudos de cinema, né, por gêneros de comédia, enfim. Bom, um outro livro é o documentário Em Pernambuco, no século XX,
do professor Alexandre Figueroa, que ele organizou, aliás, que ele escreveu, junto com o professor Cláudio Bezerra, são professores da Universidade Católica de Pernambuco, esse livro aqui, né, e que é um livro de 2 anos antes do Nova História do Cinema Brasileiro, foi publicado. Também é um livro delicioso de ler, né, e ele é dividido em 2 partes. O Alexandre Figueroa, ele faz uma pesquisa a partir dos jornais sobre os filmes pernambucanos, desde o Silencioso até os dias de hoje. E o Cláudio Bezerra, ele faz uma análise mais vertical sobre a produção documental pernambucana. Tá? Tem um outro livro, de 2010, A Utopia Provinciana, Recife, Cinema, Melancolia. É do professor Paulo Cunha, da Universidade Federal, já aposentado, da Universidade Federal de Pernambuco. E o professor Paulo Cunha, ele faz nesse livro faz uma imersão, né, no que é que significava o Recife no período do cinema silencioso. Então, ele é muito interessante por ser contextualizador, né, daquele ambiente, né? Ou seja, o que é que convergiu para que a gente tivesse um cinema acontecendo no início do século XX no Recife, uma cidade, sabe, que não que estava perdendo a importância, né, para Salvador e para o Rio de Janeiro, né, mas ainda assim essa cidade aqui no Nordeste do Brasil fazia filmes interessantíssimos e foi responsável pela produção mais volumosa, né, dentro dos ciclos regionais daquele momento. E tem um artigo da Luciana Corrêa de Araújo, Tensões, Idealizações e Ambiguidades, as relações entre o campo e a cidade no cinema pernambucano, no cinema em Pernambuco, nos anos 20. O Marcos Santo está entrando aqui. Bom, gente, todos esses livros, ou trechos deles, eu vou, como eu disse, depositar lá na nuvem, e aí vocês vão ter acesso a eles, tá bom? Então vamos começar propriamente aqui o papo sobre o cinema pernambucano. E aí, para dar partida, né, a pergunta é, o que é isso, né? Cinema pernambucano. Bom, sempre que a gente tenta estabelecer uma identidade, né, a gente corre o risco grande de se dar mal, né? Nisso de encapsular uma personalidade dentro de um perfil específico, né? Os realizadores pernambucanos, né, ao menos os que eu conheço, e eu conheço muitos, né, nenhum deles, e alguns estão aqui, podem confirmar o que eu estou falando, nenhum deles gosta de ser encaixado nesse quadrado, né, e de ser apontado como um realizador que faz cinema pernambucano, até porque esse é um conceito difuso, né, como qualquer conceito. Por exemplo, se a gente for falar sobre o cinema brasileiro, a gente vai ter infinitas expressões, infinitas assertivas sobre o que seria o cinema brasileiro, e a gente não vai dar conta nunca da identidade do cinema brasileiro. Tem um outro livro que eu não falei para vocês, que eu acho que eu não coloquei ali, que é um livro que é fruto de um mestrado da Amanda Mansur, né, que chama O Novo Ciclo do Cinema em Pernambuco, a questão do estilo. Nesse livro, né, a Amanda Mansur, ela entrevista alguns realizadores. O livro foi lançado em 2007, né? Então, enfim, os nomes, digamos, quentes naquele momento, né, em voga, naquele momento, principalmente em voga, em destaque, né, era o Cláudio Assis, o Lírio Ferreira, o Marcelo Gomes, o Paulo Caldas, né, e aí ela entrevista esses caras, né, e a primeira pergunta dela é o que é o cinema pernambucano. Daniel está falando aqui, a identidade pernambucana em si é difusa.
A gente vai falar sobre isso, viu, Daniel? E aí ela perguntava, a primeira pergunta da entrevista dela era: o que é o cinema pernambucano? Todos, categoricamente, né, diziam, de uma forma mais direta ou de uma forma mais delicada, de que o cinema, esse conceito ele não existe. Né? E é claro que não existe. Né? Se a gente for pegar um pacote de filmes realizados no cinema pernambucano nos últimos 30 anos, né, a gente vai perceber caminhos absolutamente distintos dos filmes produzidos entre um e outros realizadores. É claro também, né, que a gente pode identificar alguns pontos de conexão, sem dúvida, né, mas daí a dizer que esses pontos de conexões caracterizam taxativamente o cinema pernambucano, isso é muito perigoso, né? Como eu falei, esse livro, né, essa pesquisa, entrevista da Amanda Mansur, de 2007, né, e, curiosamente, no ano seguinte, em 2008, eu e o Daniel Bandeira, que está aqui, a gente ele me ajudou, e até hoje eu sou grato, a gente fez uma brincadeira, a gente fez um muito pequeno curta-metragem, que se chamava Eiffel, né, e ele chamava a atenção, assim, apontava o dedo para um problema gritante na cidade do Recife naquele momento, que era a verticalização descontrolada da cidade. E esse filme passou em 2008, né? E depois desse filme, mas não por causa desse filme, e sim porque a cidade inteira, né, e as pessoas que tinham um mínimo de sensibilidade, elas estavam incomodadas, né, com o que o Recife estava sofrendo do ponto de vista da urbanização desgovernada, ou bagunçada mesmo. Né? Dali para frente, de 2008 até, digamos, 2018, né, com Aquários, né, a gente teve um volume gigante de filmes que também, como o Eiffel, em 2008, que também apontavam para esse aspecto complicado, conturbado da urbanização do Recife, da bagunça mesmo. Epa, a Cristina Amaral está aqui. E isso era evidente, né? Inclusive, em festivais de cinema, até virou meio que uma piada, assim. Quando um filme pernambucano ia estrear, as pessoas ficavam querendo saber se que pontuação esse filme iria fazer sobre a verticalização louca do Recife, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente olha, por exemplo, sei lá, Aquários, né? Ou O Som ao Redor, e a gente olha Amor, Plástico e Barulho, né? Da Renata Pinheiro, que também toca nesse assunto. E se a gente pega Eu, Verônica, do Marcelo Gomes, a gente vai ver que são filmes que têm proposições estéticas e interesses discursivos completamente diferentes. Né? Então, não existe um conceito fechado para o cinema pernambucano. E aí esse é o primeiro cuidado que eu digo para vocês quando vocês se referirem ao cinema pernambucano. Né? Existem filmes que são feitos em Pernambuco, e existe um coletivo maravilhoso de realizadores competentes, né, que fazem um cinema audacioso, não dá para dizer o contrário, e a audácia é tão clara que ela, enfim, chamou a atenção do país e chamou a atenção do exterior, tá? Gente, eu vou pedir a permissão de vocês aqui para ler um trecho, exatamente, ou pelo menos uns dois trechos, do livro do professor Paulo Cunha, né? Porque a gente agora, eu quero ir lá para o início do século XX, né? Agora a gente fala dos filmes silenciosos. Mas antes disso, alguém quer ligar o microfone? Alguém quer ligar a câmera e comentar, fazer algum comentário? A gente pode dar essa pausa aqui. E eu bebo água. Recife frio. Pois é, talvez um dos filmes mais expoentes dessa loucura, né, Roberto? Bom, já que ninguém vai falar, vamos lá, vamos continuar aqui.
Gente, então, como eu falei, o livro do professor Paulo Cunha, ele é muito interessante porque ele contextualiza o Recife daquele período, né, do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Bom, deixa eu ler aqui para vocês, vamos lá. Desde o século XIX, o Recife pretendeu se mostrar ao mundo dentro da perspectiva capitalista do progresso. Convocada ou não pelo governo central, a cidade já aparecia em álbuns, em exposições universais, nas revistas e, posteriormente, em filmes. Qual a razão de a cidade se mostrar, e de se mostrar desse modo, usando a imagem técnica? Quanto decide reformar? Desculpa, gente, é quando. Quando decide reformar a área do porto entre 1909 e 1914, destruindo ruas inteiras para superar a ideologia barroca dos 700, o Recife intenta se renovar. Termo que parece vago quando se indica que a renovação seguia um plano estrito. A cidade queria, na verdade, se metropolizar na perspectiva ampla de Haussmann. Haussmann, ele foi a principal pessoa à frente, né, da modernização de Paris. Acho que estimulado ou solicitado, né, por Napoleão III. Né, logicamente, isso em 1850, por aquele momento, né, e essa mudança, esse movimento feito em Paris estimulou outras capitais no mundo inteiro, o Rio de Janeiro e também o Recife, né, particularmente ali a partir dos anos do ano 1909. Então ele diz, termo que parece vago, quando se indica que a renovação seguia um plano estrito, a cidade queria, na verdade, se metropolizar na perspectiva ampla de Haussmann, para o planejamento de Paris, que Haussmann fez para a cidade de Paris. Ou seja, Recife queria buscar espaços abertos para o transporte a motor dos automóveis, para a otimização para a otimização do tempo do trabalho e para a garantia da higiene. Do ponto de vista arquitetônico, seriam valorizadas as fachadas específicas, as avenidas largas, retilíneas e longas, e a imposição da altura de 7 metros para as construções. Ou seja, existiu um movimento de... A cidade do Recife ela começou a perder importância política e econômica no século XIX. Ela foi perdendo importância para Salvador e para o Rio de Janeiro. Né? E Recife é uma cidade muito orgulhosa e, no entendimento, né, dos governantes daquele momento, enfim, das pessoas que mandavam naquele momento, seguir essa tendência de metropolização das cidades no mundo todo, iniciada por Paris, era uma forma de dizer ao mundo que Recife também era uma metrópole importante. Poderia ser uma metrópole importante. Que ela tinha um frenesi, que ela tinha agitação, que ela tinha a vitalidade de como qualquer outra grande cidade do mundo tem. Né? Então, a reforma no Porto do Recife, que começou em 1909, né, ela foi um ponto de partida para essa modernização da cidade. Né? A cidade, ela cresceu, o Recife cresceu a partir do porto, né? Quer dizer, o Recife, como a gente conhece hoje, ele foi se transformando a partir do porto, que a gente hoje chama Recife Antigo, né? E ela foi alargando, foi entrando na cidade com as reformas, como o Paulo Cunha chama aqui, né? De abrir largas avenidas, fazer prédios altos, praças, enfim. A ideia era dar uma, uma perspectiva para o mundo de que Recife era tão interessante e tão moderno quanto Paris ou Rio de Janeiro, estava se transformando também. Tá. Só mais uma cartela aqui, a partir do livro do Paulo Cunha. Ele diz assim,
O processo de implantação das técnicas cinematográficas é claramente motivado pela maneira como as ideias modernas passaram a circular na cidade a partir do século XIX. A vocação portuária, os vínculos comerciais históricos com a metrópole e o consumo de bens amplamente fundado no produto importado deram ao Recife a oportunidade de ser uma encruzilhada aberta aos modismos e, de certa maneira, dependente deles. A fotografia no Recife, por exemplo, já havia sido adotada décadas antes. O registro da primeira fotografia feita no Recife é de 1851. E nessa fotografia, a imagem já é a da cidade. É uma das pontes no centro da cidade. Ainda na primeira década do século XX, né, exibições e filmagens abriram um novo território de possibilidades com a inauguração do Cine Pathé, em 1910. Ele registra em 1910, mas o Cine Pathé ele inaugurou, na verdade, em julho de 1909. Né? Isso é interessante de falar, gente, porque, como eu disse antes, né, a história não é algo morto, não é algo estabelecido, a história é algo vivo, é algo dinâmico, e na medida em que a gente se aprofunda mais e mais verticalmente em pesquisas, a gente descobre novos dados e ainda tem aquele outro aspecto, né, que diz respeito a quem conta a história, que isso também é determinante. Então, o Paulo Cunha, enfim, hoje a gente sabe que o Pathé inaugurou em 1909, né, inclusive dentro desse frenesi de modernização da cidade, que começou a partir do Porto. Né? Então ele fala, né, com a inauguração do Cine Pathé, né, começam a ser filmados os naturais. Né? Os naturais era a nomenclatura dada para esses filmes que, enfim, a gente, sei lá, a gente aponta como documentais. Né? A expressão documentário, ela só começa a surgir na década de 30. Né? Então, naquele período, os filmes que não eram de ficção, né, e naquela época nem se chamava filmes de ficção, chamava filmes de enredo, os que não eram filmes de enredo eram conhecidos como filmes naturais. Né? E alguns pesquisadores, né, e alguns pesquisadores descobriram que a imprensa na época também se relacionava, se remetia a esses filmes naturais, né, que registravam o que acontecia na cidade, de filmes de cavação. Filmes de cavação porque eram produtos audiovisuais, filmes, né, que existiam a partir da busca desses produtores por dinheiro, por recursos de empresários ou do governo do estado, ou do governo municipal, para produzir esses filmes que mostravam o Recife. Né? Então, era uma cavação por recurso, filmes de cavação. Né? Mas, enfim, os naturais começaram a ser realizados aqui no Recife a partir da inauguração do Cine Pathé, é o que registra o Paulo Cunha. E ele diz aqui, e nesse quadro, aliás, desculpa, é nesse quadro que a cidade também se vê e se mostra diferente a partir de um surto de produção visual, que vai de 1910, mesmo antes, né, no caso da fotografia, até 1931. Tá? Esse período, 1910 e 1931, é o período que a gente tem, enfim, registrado por pesquisadores no que diz respeito à produção de silenciosos aqui no Recife, aqui em Pernambuco, no estado, não foi apenas no Recife. É claro que é muito provável que a gente possa, sei lá, descobrir novas informações a respeito desse período, e aí a história vai ser contada de alguma maneira diferente. Para vocês terem uma ideia, né, no livro do professor Paulo Cunha, A Utopia Provinciana, né, ele lista 33 filmes dentro desse período, dentro desses 21 anos. Né? No livro, que é de 2010, né, no livro do professor Alexandre Figueroa e do Cláudio Bezerra, que é de 2016, eles listam 45 filmes. No livro, no artigo da Luciana Corrêa de Araújo, no Nova História do Cinema Brasileiro, ela já relaciona cerca de 50 filmes nesse período.
Ou seja, enfim, é natural essas mudanças e esses ajustes, e isso só enriquece, né, a nossa educação. Vamos falar aqui, então, do cinema chegando no Recife. O primeiro registro que a gente localiza, né, de uma exibição de filmes aqui no Recife, ela aconteceu em 7 de janeiro. Na verdade, hoje é aniversário da primeira exibição de um filme no Recife, né? Ela aconteceu no dia 7 de janeiro de 1900, né? E aqui tem um trecho, um registro que eu captei aqui do jornal A Província, né? Ele anunciou um dia antes, fala assim: o cinematógrafo, amanhã, domingo 7 do corrente, a Rua Imperatriz, número 25, fará a sua estreia. Um excelente cinematógrafo, Lumuri, acho que ele queria escrever Lumière. Maravilhoso aparelho de vistas animadas, né? Então, enfim, como em qualquer lugar do mundo, a chegada do cinematógrafo com as suas vistas animadas, ela deslumbrou, ela assombrou a população do Recife, e isso, logicamente, se tornou uma atração obrigatória na cidade, né? E pelos 3 meses seguintes, né, de janeiro, fevereiro e março, né, esse cinematógrafo, ele funcionou na Rua da Imperatriz, né? E aqui, olha, aqui, nesse outro trecho que eu captei aqui, já 4 dias depois, né, com as sessões tendo acontecido, o jornal A Província, ele registra aqui, ó, tem atribuído boa concorrência o curioso cinematógrafo de Lumière, aqui ele escreveu certo, instalado no prédio 25 da Rua Imperatriz. Seus proprietários efetuam 3 funções todas as noites, às 6h30, 7h30 e 8h30. Entre curtas, não, é isso? Não, entre outras, são verdadeiramente interessantes as seguintes cenas: o cortejo do jubilo da Rainha Vitória, batalha de neve, dragões a cavalo atravessando o rio Saone e jogo de tic-tac. Custam, acho que R$ 1.000, eu não sei que moeda é essa, as entradas com direito à cadeira. Com direito à cadeira. Né? Então, por 3 meses, essa programação reinou no Recife, foi as primeiras imagens animadas vistas no Recife, né? E em abril, um outro filme de muito sucesso foi projetado aqui, que foi A Paixão de Cristo. Esse filme, essa história eterna de sucesso, A Paixão de Cristo. E aí, gente, um ano depois, em janeiro de 1901, a gente já tinha equipamentos disponíveis no Recife, não apenas projetores, mas também começam a chegar equipamentos de captação de imagem, né, no Recife. Então, agora, assim, essas sessões, elas aconteciam não apenas, elas começaram a se tornar populares, não apenas do ponto de vista da frequência das pessoas desses lugares, mas elas começaram a se tornar populares a ponto de acontecer em feiras, em exposições, e em várias partes do Recife e fora do Recife também. Certo? Aí a gente tem o primeiro filme realizado no Recife, né? Em Pernambuco, no Recife, né? E como o Paulo Cunha fala, né, o estabelecimento de uma sala de cinema com endereço fixo, com programação constante, e aí vocês vejam como é importante um espaço de confiança estabelecido, e que as pessoas entendem que ali é um espaço sagrado do cinema. Como isso é importante para estimular as pessoas a fazerem cinema, né? Então, surge o Cine Pathé, né, na Rua da Imperatriz, e em 1910 tem um registro, e eu copiei esse registro aqui, né, da primeira exibição de um filme captando imagens no Recife. Esse título
Desculpa, o registro que eu fiz aqui, né, da imagem é do filme A Procissão dos Passos em Recife. Eu estou falando aqui, gente, né, do Pequenos Flagrantes da Vida Recifense. Esse não é o título do filme, foi um título atribuído. Na verdade, esse filme é um cinejornal que foi produzido pelo próprio Cine Pathé, né? O Cine Pathé é uma rede de cinema mundial, né? Eu não sei em que medida esse cinema aqui no Recife tinha vínculo com a rede, já naquele momento, mas foi um cinejornal, né? Feito, produzido pelo cinema, e mostrava pequenos flagrantes da vida recifense. Aí, bom, a gente tem, entre 1910 e 1915, um buraco, né? E como eu disse, talvez esse buraco possa ser preenchido por novas descobertas de outros filmes realizados nesse período aí, porque afinal de contas, 5 anos é muito tempo. Mas depois dos pequenos flagrantes da vida recifense, a gente tem a Procissão dos Passos em Recife, né? Ele passa no Cine Pathé e também no Cine Odeon, no bairro de Casa Amarela, tá? Em alguns jornais, o filme é registrado com esse título aqui, A Procissão do Senhor dos Passos no Recife. Ele entrou em cartaz em 1926, ou em 1915, no dia 26 de março, tá? Gente, tô falando muito. Se alguém quiser abrir o microfone agora, vamos lá. Posso seguir, então? Ou querem falar aqui pelo chat também? Vamos lá, tem muita coisa ainda para falar. Bom, legal, Sérgio. Eu fiz aqui uma cronologia, né, das produções dos naturais do, do período silencioso, né, e, e a gente teve o cinejornal, né, do Cine Pathé, né, ele logicamente chamou muita atenção, porque pela primeira vez os recifenses estavam se enxergando numa tela de cinema, né, lá com o cinejornal do Cine Pathé, né, fez um sucesso estrondoso, logicamente. E aí surgiu aqui no Recife esse senhor chamado Leopolds, né, que era um estrangeiro, artista, que se apresentava no teatro. E aqui no Recife ele se estabeleceu por um tempo e começou a trabalhar com cinema, né? Ele começou a produzir cinejornais. O primeiro, o primeiro cinejornal que ele fez foi o Pernambuco Jornal. Aqui tem um anúncio, gente, no jornal A Província, que fala da programação desse filme, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Peraí. Fala assim, um grande acontecimento. O filme foi exibido no cinema moderno, né? Na Praça Joaquim Nabuco. Um grande acontecimento. Apresentação do Pernambuco Jornal número 1. Deixa eu botar meu óculos aqui. 15 mil pessoas cinematografadas em Pernambuco passarão na tela do moderno, salientando a grande parada acontecida em 24 de abril, o Passeio dos Atiradores do 205, a missa na Igreja do Espírito Santo, a missa das 11, um meeting na Praça da Independência, né, um passeio, um encontro, a moda parisiense em Pernambuco, né, a matinê do domingo, 29, no Teatro Moderno, a grande fábrica Caxias e as bonitas cigarreiras. E aspectos da cervejaria pernambucana. Importantíssimo isso. Bom, esse Pernambuco Jornal ele foi exibido com problemas técnicos complicados, né? E aí, 2 meses depois, o Leopoldo fez o Pernambuco Jornal 2, né? E esse filme, sim, ele foi projetado com perfeição, né? O Leopoldes, né, ele depois de não muito tempo, ele saiu do Recife, ele se instalou em Porto Alegre, viu, Mônica? Se você estiver aí,
Eu acho que talvez o Leopoldo tenha aprontado cinema também em Porto Alegre no início do século passado, tá? Depois a gente tem um filme chamado 3 Meses em Pernambuco, exibido em 17 também, mas eu não tenho mais informações sobre Pinfield, né? Em 19 a gente tem a Festa da Coroação de Nossa Senhora do Carmo, realizado por Agrossi, né? E em 1920 o Fultre na Rua Nova de Comelli e Siak, né? Vocês observem que, olha, a Mônica está dizendo que o Leopoldo fez um sucesso absurdo lá, né? E tem um acervo de, caramba, mais de 200 filmes. Não sei se você sabia, Mônica, que, né, que ele antes tirou uma onda aqui no Recife fazendo esses filmes. Olha aí. Bom, vocês observem que a maioria dos nomes que aparecem nesse momento, né, nessa primeira década aí, entrando na segunda década do século XX, são nomes estrangeiros, né? Existe o Paulo Emílio Salles Gomes, o Alex Vianney, né, esses monstros, né, enfim, que pesquisaram a história, os primeiros passos, os primeiros momentos da história do cinema brasileiro, né? Eles falam que existia um pensamento conservador, né, cretino, no início do século, né, de que e isso era uma herança enfim, da cultura escravocrata, né, do Brasil. Um pensamento de que, assim, trabalhos manuais não eram para os brancos, né, eram para os escravos ou descendentes de escravos e para os estrangeiros, né. Então, assim, enfim, então por isso que os nomes, né, das pessoas que se envolviam, e cinema, até hoje, é um trabalho braçal, intelectual também, né, mas braçal, bastante braçal. E por isso que naquele momento, as pessoas que a gente enxerga à frente de uma produção cinematográfica, a maioria das pessoas são estrangeiras, né, que vieram para o Brasil. E não apenas por isso, né, mas elas também se tornaram viajantes trabalhando com cinema e difundindo, divulgando o cinema pelo mundo inteiro, né? Mas vamos lá. Nesse mesmo ano, 1920, e aí vocês vejam quanta coisa em 1920, né? E a inauguração do Cine Pathé e depois o Cine Royal também, na Rua da Imperatriz, né? Estimulou a produção desses filmes. A gente tem o Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio é um filme, um natural, né? Feito por encomenda, né? O Comelli e o Siak Filmes, a produtora, eles fizeram esse filme a pedido do Fernando Pessoa de Queiroz, né, que ele inaugurou o Jornal do Comércio aqui no Recife em 1919, e aí esse filme ele mostra detalhes da redação, detalhes da gráfica, enfim, linotipo e tudo mais, né, e o filme foi exibido, se não me engano, é um longa-metragem, né, eu adoraria poder ver esse filme, mas eu acho que esse filme foi perdido. Bom, aí continuam os filmes, né, sempre inspirados não, né, estimulados financeiramente por interesses políticos ou comerciais. Também, em 1920, tem a chegada e posse do excelentíssimo senhor Dr. José Bezerra de Junqueira, que passou no cinema moderno. E, em 30 de agosto, tem a Semana Animada, também de Comélia e Siak, que passou no cinema moderno. Animada aqui, Bottini, não quer dizer animação, tá? Você sabe. É que eram as imagens animadas, é como as pessoas se referiam aos filmes, né? E aí tem um trecho do anúncio, né, do filme A Semana Animada. Diz assim, também do jornal A Província, de 30 de agosto de 1920. Diz assim, no mesmo programa passará. Quer dizer, o programa, a sessão tinha outros filmes, né? No mesmo programa passará A Semana Animada, novo hebdomadário cinematográfico editado pela empresa Comelli e Siak, contendo os últimos acontecimentos mundanos do Recife. Olha só, esse filme,
uma espécie de patê jornal, onde há surpresas como o automóvel fantasma, etc. É isso aí. Imaginem o frisson para ver esse filme aí, sobre acontecimentos mundanos no Recife. Gente, vamos lá. Pois é, mundano, né? Bom, aí a gente tem a posse do governador Sérgio Loreto, né? E esse cara, governador de Pernambuco, entre 22 e 26, ele promove uma verdadeira revolução, né? No cenário da cidade do Recife, né? E já seguindo um movimento, né? Iniciado ali em 1909 com a reforma do porto da cidade, né? E o Sérgio Loreto, mas bom, antes disso, né, em 1923, a gente tem esse registro, o primeiro registro do carnaval pernambucano e paraibano por Valfrido Rodrigues, né, e ainda a inauguração da Vila Estância, que a gente não tem o registro, né, da produção. Tem um Pernambuco Jornal, né, não feito pelo Leopoldes, né, desculpa, mas feito pelo Junqueira, né, seguindo a trilha do sucesso do Leopoldes, né, e também tem esse filme peculiar aí, Saída dos Frequentadores do Cinema São José, que a gente também não tem o registro do autor. Mas assim, a partir do governo de Sérgio Loreto, a gente tem o estímulo, o incentivo, né, do governo do estado, né, para fazer filmes que ressaltassem exatamente a modernização pela qual o Recife vinha passando, né? E na verdade, gente, fazer cinema, que era algo extremamente específico, né, e muito particular de grandes cidades, produzir filmes para o governo de Sérgio Loreto era também mais um índice de modernidade para a cidade, né? Então, uma curiosidade é que essa pessoa, o doutor Amaury de Medeiros, que é um secretário, espécie de secretário de saúde do governo, foi ele que sugeriu para que o governador investisse na produção de um filme que chamou-se Pela Saúde, né, que era uma espécie de aula, né, sobre profilaxia, né, que o governo movimentou naquele momento, né. O filme fez muito sucesso e o Sérgio Loreto gostou da repercussão e ele, enfim, e sua equipe continuaram a investir nesse tipo é, a investir nesse tipo de mídia, né? Era uma mídia. O Daniel Bandeira está falando, não me espantaria se a Mamed Simões tivesse sido criada junto com esse incentivo do Loreto. Mamed Simões, para quem não conhece, uma rua muito particular, bastante frequentada antes da pandemia, por muitos realizadores pernambucanos aqui. Bom, e aí a gente tem o Recife no centenário da Confederação do Equador, né? Aí, gente, um momento para falar sobre esse filme, né? E a grande sacada do governo Sérgio Loreto. Vejam só, eu tirei aqui um trecho do artigo da Luciana Correia de Araújo para o livro Nova História do Cinema Brasileiro, que ela explica bem o que estava acontecendo, como foi inteligente esse movimento do Sérgio Loreto. Ela diz assim, em uma habilidosa estratégia promocional, o segundo aniversário da gestão aconteceu paralelamente às comemorações de uma das revoltas históricas ocorridas em Pernambuco, a Confederação do Equador, que entre os anos de 1823 e 1824 se voltou contra a centralização da monarquia de Dom Pedro I, defendendo a república e o federalismo. Então, Pernambuco, entre vários orgulhos que tem, né, tem um orgulho da Confederação do Equador que queria estabelecer a república antes dela, de fato, existir no Brasil, né? E aí Luciana continua. O conservador governo Loreto apropria-se do movimento para, de um lado, estabelecer uma identificação
com aquele momento histórico e alimentar o orgulho pernambucano pelo seu passado combativo e, de outro, marcar uma distinção entre o passado e os avanços alcançados no presente pela sua gestão. Ao que parece, o filme pretendia combinar as duas posturas, na medida em que, aí ela coloca umas aspas, porque foi publicado no Jornal do Comércio naquela época em que o filme foi lançado, né? Na medida em que o filme recorda o nosso passado e confronta o presente progressista e os empreendimentos do governo atual, né? Então, o Recife, esse último aqui, o Recife no centenário da Confederação do Equador foi uma grande sacada. O filme ele convidou o Hugo Falango lá e o J. Cambieri, né, também dois italianos que vieram parar aqui no Recife. E esse, junto com outros filmes da Pernambuco Filmes, são os filmes mais audaciosos do ponto de vista da experimentação cinematográfica desse período aí do cinema silencioso, tá? Em 25, a Pernambuco Filme lança Pernambuco e sua exposição de 1924, né, que é exatamente uma festividade, né, promovida pelo governo de Sérgio Loreto, né, e esses dois filmes, Recife na Confederação do Equador e Pernambuco e sua exposição de 1924, trechos desses filmes e outros trechos filmados pela Pernambuco Filme se são montados, né, e resultam nesse outro trabalho chamado Os Encantos da Veneza Americana, né? Já existia uma relação comparativa aí de Recife com a Veneza italiana, e aí a Pernambuco Filme lança esse novo trabalho em 1925, né? Que eu escrevi aqui, é o resultado da combinação de trechos dos dois longas, né, que eu comentei anteriormente. Depois de exibir no Recife, ele foi exibido em Salvador e também para o Rio de Janeiro, onde fez bastante sucesso, chamou muita atenção. E em 1931 ele voltou a ser exibido no Recife com o título Veneza Americana, que é o filme, é o nome como ele é conhecido até hoje, né? Esse filme, gente, e alguns outros, eles estão lá na playlist que eu criei para vocês. Depois eu passo o link aqui. Ainda em 25, e aí vocês observem a quantidade de filmes sendo realizados em Pernambuco num período de um ano, né? Um período de cada ano. Aí a gente tem esse filme da Aurora, filme feito pelo Edson Chagas, um exímio fotógrafo, chamado Hospital do Centenário, também um filme de cavação, né, feito por encomenda. E a gente tem trechos de filmes do interior do estado de Pernambuco, né? Isso não é o nome do filme, é um título atribuído porque é a junção de registros de imagens em várias cidades de Pernambuco. Aqui tem o terceiro aniversário do governo Sérgio Loreto, também da Pernambuco Filme, era a produtora mais bem equipada da cidade, né, e a mais prolífera, né? E aí a gente tem as grandezas de Pernambuco, da Olinda Filme. Mas antes, gente, como essa aula pode estar muito chata, eu vou passar aqui finalmente um trecho de um filme para vocês, que nada melhor do que um filme para ilustrar tantas palavras que eu estou dizendo aqui, né? Deixa eu tirar o slide, depois eu volto para ele. E deixa eu colocar aqui um trecho de Veneza Americana. E aí a gente pode comentar um pouco também. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu vou. Bom, eu vou compartilhar a tela cheia. E aí eu não vou ver o chat, eu não vou enxergar nada, tá? Mas vamos lá. Vamos lá, internet, ajuda aí.
Peraí. Não tá aparecendo Sério? o vídeo pra gente. Hum. Agora. Gente, eu não confio. Não estava aparecendo para vocês, né? Deixa eu. Bom, Tá rolando agora. Ele tá. legal. Luiz, se Oi. você compartilhar como uma animação, né, o YouTube, se você compartilhar como uma animação, o som e a imagem ficam melhor. Porque você Eu não está com sei, uma tela inteira, né? eu não sei se tem o recurso no Google Meet de compartilhar como animação. Talvez. Tem uma parte de animação no YouTube, é porque o meu perfil não deixa eu fazer isso, mas tem uma parte que, quando você compartilha a tela, ele bota tipo de animação, alguma coisa assim, porque eu me esqueci o nomezinho. Tá bom, eu vou descobrir isso. Mas não agora, porque senão eu vou me atrapalhar. Na próxima aula. Mas obrigado pela dica. Gente, esse espaço aí que está aparecendo é a Praça do Derby, onde aconteceu a grande exposição de 24. O que é interessante e é muito celebrado, né, e a Luciana Correia de Araújo é uma das que fala muito bem sobre esse filme, na Veneza Americana, é exatamente a audácia, né, as experimentações, né, que os realizadores promoveram, né, principalmente na captação de imagem, porque existia logicamente um padrão, uma ideia de qualidade de imagem, né, em que essa qualidade era traduzida pela câmera fixa parada e com as coisas acontecendo na frente da câmera e não a câmera se movimentando, né? Então, e o Veneza Americana, como vocês perceberam aí, né? O cinegrafista, ele sobe nos brinquedos, na roda gigante, no aparelho voador circular, né? E o próprio filme, muito espirituosamente, né? E esses filmes costumavam ser bastante sérios, mas ele, muito espirituosamente, ele faz uma brincadeira praticamente dizendo que o cinegrafista ficou, sei lá, bêbado e cometeu algumas gafes aí nas filmagens, nas filmagens, né? Então, mas de fato é muito audacioso o que a gente observa no Veneza Americana. Bom, um outro filme aqui é de 1925. Peraí, deixa eu organizar aqui. Essa é a última cartela, gente. A gente já está
Obrigado, Rony. As Grandezas de Pernambuco, da Olinda Filmes. Esse filme é de 1900, foi exibido em 1926, né, feito pelo Chagas Ribeiro, está escrito errado aqui. Pelo Chagas Ribeiro. Gente, esse filme eu acho muito impressionante. Aqui um parênteses. Eu, como, enfim, figura que trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, em 2007, né, eu participei de um projeto, né, iniciado pela Cinemateca Brasileira, né. A Cinemateca Brasileira fez enfim, escreveu um projeto para receber recursos da Caixa Econômica Federal, e esse projeto significava restaurar os filmes silenciosos, os filmes pernambucanos silenciosos, alguns filmes, né. O Veneza Americana foi um desses filmes restaurados. E parte do projeto também significava exibir esses filmes no Recife, da mesma forma como eles haviam sido exibidos na época em que eles foram realizados, né. Isso foi interessantíssimo. A Cinemateca, junto com a Fundação Joaquim Nabuco, o Cinema da Fundação, organizou um evento de 4 dias. A abertura aconteceu no Teatro Santa Isabel, né, com a cópia restaurada de A Filha do Advogado, que é um filme que a gente vai falar na próxima aula, né, sendo acompanhado por uma pianista. Nos outros dias, a gente exibiu também As Grandezas de Pernambuco, enfim, Recife no Centenário do Equador, alguns filmes de enredo do ciclo do Recife, Veneza Americana, e a gente sempre promovia um debate também sobre esse período, sobre essa produção, né, silenciosa em Pernambuco. Foi um evento maravilhoso, e assim, desde que isso aconteceu em 2007, eu não voltei a ver imagens do Grandezas de Pernambuco, que é um filme que tem 30 minutos, e eu não encontro ele na internet. Por ter participado daquele projeto, né, eu tenho uma cópia de Grandezas de Pernambuco, mas ela é uma cópia que está corrompida, e ela só chega até os 25 minutos. E por isso também eu não pude converter ela para um formato para subir para a rede, enfim. Mas aí eu fiz um Frankenstein aqui, e eu consegui registrar novamente em Imagem e Movimento Grandezas de Pernambuco em outro formato. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho, e o filme também está lá na playlist que eu coloquei para vocês lá na nuvem. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está. Vamos lá, vou passar aqui uns, sei lá, 3 minutinhos. Aqui. Bom, acho que dá para ver. E aí, mais uma vez, né, enfim, mais um natural que procura chamar a atenção, destacar o quanto o Recife é interessante como uma cidade moderna, né? E aí, enfim, o nome do filme é Grandezas de Pernambuco, e o foco é particularmente nas mais recentes e grandiosas construções arquitetônicas da cidade. Aí a Rua da Imperatriz, a perspectiva aí, a perspectiva da ponte. Aqui é a Rua da Aurora, onde está esse guarda de trânsito, o trânsito muito concorrido, né? Palace Hotel e... Vamos lá. Manuel Borba, 1926. 27.
São imagens incríveis, né? Palacete João Pessoa de Queiroz. Esse palacete, salvo engano, ele já não existe mais. Ele foi demolido. Praça Coração de Jesus. Que eu não sei onde seria hoje. O Jockey Club, ainda de pé. Gente, esse filme é delicioso. Enfim, eu tenho 25 minutos dele, mas os outros 5 minutos eu consegui encontrar, depois eu falo. Aí o Mercado da Madalena, também construído recentemente, né? Então recentemente. Logicamente essa não é uma versão que foi restaurada, mas eu não sei se vocês se dão conta da riqueza, né, desse material, do ponto de vista, não apenas do ponto de vista da identidade da cidade, como estrutura urbana, mas das figuras urbanas, né, das pessoas, das vestimentas, dos penteados, enfim, da forma de se comportar em sociedade. É absolutamente fascinante. Quero só mostrar mais um pedaço aqui para vocês. E aí a gente conclui já já. Visconde de Goiânia. E logo depois, eu acho que aparece a Praça do Derby. Ainda tem o ginásio Oswaldo Cruz. O corpo docente, o corpo discente. Não sei se Celso Marconi está aí. Celso, imagens do Recife 3 anos antes de você nascer, Celso. Olha aí que coisa interessante. A gente tem uma mulher nesse grupo, o que é muito significativo. E aí um espaço que muita gente conhece, mas não vai entender nada vendo essas imagens. Essa era a Praça do Derby, em 1927, recém-construída também. E espaço de muito orgulho para o recifense daquele momento. Bom, vou parar aqui. Aqui é a Praça do Entroncamento, gente. Também completamente longe daquilo que a gente imagina. Bom, Bárbara está perguntando aqui, saberia dizer se esses filmes estão naquela coletânea, Antologia do Cinema Pernambucano? Então, Bárbara, aquilo é maravilhoso, eu vou falar sobre aquilo aqui nas aulas da gente, mas esse filme, por alguma razão que eu não entendo, não sei qual, esse filme, ele está acreditado naquela coletânea erradamente como um filme de 5 minutos, né? E naquela coletânea, as imagens que estão lá são dos últimos 5 minutos de Grandezas de Pernambuco. Então, assim, por uma coincidência que eu não consigo explicar, né? Eu tenho os 25 primeiros minutos e a coletânea, e também já está no YouTube isso, tem os 5 minutos finais dos filmes. Então, e mais uma vez, na playlist que eu criei para vocês, os 2 filmes estão lá, tá? Gente, a última cartela, eu sei que todo mundo já está cansado aí, principalmente o pessoal que está na Europa. A gente teve também em 26, Carnaval Pernambucano, né, dirigido pelo Edson Chagas, Aspectos de Goiânia, uma cidade interiorana aqui de Pernambuco, o filme do Jaú, e esse evento, né, a chegada do Jaú no Recife em 1927, foi um
o grande evento do ano, né? Rendeu 3 filmes, até onde se sabe. As Asas Gloriosas do Brasil, feito pela Veracruz Film, que não é a Veracruz lá do interior de São Paulo, tá? Isso é outra produtora do Período Silencioso. E a chegada do Jaú no Recife, do Edson Chagas. Tem uma curiosidade aqui, né, que esse filme, As Asas Gloriosas do Brasil, é o filme mais conhecido sobre esse evento aqui no Recife, em 1927. Mas esse filme, ele não conseguiu registrar a aeroplanagem, não sei se fala assim, né, do avião que fez a primeira travessia do Atlântico, o Jaú, né, pilotado pelo Sacadura Cabral e o Gago Coutinho, né? O filme do Edson Chagas, né, o pernambucano aqui, quer dizer, eu nem sei se Edson Chagas era pernambucano, mas enfim, fez sua carreira aqui. A chegada do Jaú no Recife, sim, ele conseguiu registrar a aeroplanagem do avião, né, mas esse filme eu não consigo encontrar. Eu sei que eu vi essa imagem, mas eu não consegui encontrar, né? A propósito, Celso Marconi entrevistou o Gago Coutinho, não nessa época, logicamente, em 1927, mas quando o Gago Coutinho voltou ao Recife nos anos 50, Celso já era jornalista, né? Entrevistava celebridades que passavam no Recife e o Celso conheceu o Gago Coutinho, um dos pilotos aí do Jaú. E em 1929 a gente tem o Miss Pernambuco, né, que também não tem o registro do realizador. Gente, 2 minutos para acabar o prazo, a hora da nossa aula. Acabou que eu não, enfim, a gente não discutiu, né, não debateu. Vocês se manifestaram aqui pelo chat, mas assim, a gente vai ter outros 11 encontros, e aí eu espero a gente ter a oportunidade de ouvir também vocês. Por hoje é isso. Muito, muito obrigado. E aguardem novos e-mails com o link da... Obrigado, Heitor. Valeu, Marcos. Com o link da playlist e com o link também para vocês acessarem o material na nuvem, né? Dos livros que eu falei aqui na aula, tá bom? Um beijo, muito obrigado, boa noite para todo mundo e sigamos. Vou encerrar a gravação aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau.